estamos aqui sabendo que Tu és o nosso Senhor, que Tu és o nosso Rei, e nós pedimos o Teu total encabeçamento aqui. Nesse momento, o Senhor venha com o Seu poder, Sua autoridade, e expulse daqui tudo que possa atrapalhar o Senhor de fazer o que o Senhor precisa fazer. Nós pedimos a Ti que o Senhor, nessa noite, nós pedimos que a Tua graça seja estendida sobre cada um de nós que está aqui ou que está em casa, ou onde quer que alguém esteja nessa noite, que esteja ouvindo essa palavra. O Senhor estenda a Tua graça a essa pessoa. Senhor, somos apenas aqui um servo na Tua casa. Não passamos de servos do Senhor e servimos o Senhor com alegria. Por isso, Senhor Jesus, esteja aqui com a gente, tocando em cada um de nós, cuidando de cada um de nós. Abra nossos ouvidos, abra nossos olhos e cuida principalmente do nosso coração. Afofe o nosso coração essa noite, aproveita para afofar o nosso coração, para que a palavra possa entrar e possa ter caminho para trazer transformação. Ó Senhor Jesus, obrigado por tudo. Amém. Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Amém. Eu quero começar aqui dizendo aos irmãos que a mensagem dessa noite, ele não só ficou com a incumbência de cuidar também da mãe, como dos irmãos mais novos. E o testemunho mais forte que eu achei foi que a mãe falou: nós não temos condição, meu filho, nós vamos pôr alguns dos seus irmãos aí para adoção. Falou: não, mãe, não vai não. Eu vou trabalhar e vou cuidar. Que lindo isso. Então, a parte da mensagem, ele também, ainda no capítulo 15 que ele discorreu, algo que chama muita atenção, está dentro aqui do versículo 12, né? Porque os discípulos se aproximaram do Senhor e disse: Senhor, os fariseus estão escandalizados com o que o Senhor está falando. Aí o Senhor falou assim: viu, fica tranquilo. Se tem alguma árvore ali que não foi meu pai que plantou, essa vai ser removida. E depois o Senhor fala assim: deixai os cegos, deixai-os, porque são cegos seguindo cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos num buraco. E aí ele discorreu até o versículo 20. E agora nós vamos dar sequência no versículo 21. Tá bom? Então, irmãos, o que fica de lição ou de aprendizado para nós aqui até aonde nós estamos vendo do Evangelho de Mateus, é que a impressão que dá é que de tanta rejeição, o Senhor sendo o Rei dos Reis, o Senhor vindo como vida para os seus, ele passou a ser o blasfemador, ele passou a ser o orgulhoso, ele passou a ser o vilão. Não é verdade? E por mais que João Batista tivesse vindo e pavimentado um terreno para que surtisse efeito o fato do rei estar agora na terra e o reino está sendo divulgado nessa terra, não houve caminho. Então, o que aconteceu? Lá em Mateus 12, 24, houve o ápice da rejeição.
Ali houve uma rejeição pelo maioral dos demônios. Essa foi o ápice da ofensa. O maioral dos demônios é o Beelzebu, que é o deus das moscas. Essa foi uma ofensa que não só ofendeu o Senhor, mas também ofendeu o Espírito. E uma ofensa contra o Espírito, não há perdão. Então, quando nós vemos isso, nós vemos que tamanha rejeição, tamanha falta de visão, tamanha falta de audição. Estava tudo entupido, estava tudo embaçado. Coração endurecido, visão escurecida, ouvido tapado, não tinha um órgão que contribuísse para que eles vissem quem estava ali. E aqui, então esse Mateus 12, 24 é o clímax da rejeição, o auge. E aí o Senhor começa a considerar, poxa, eu estou aqui em Israel, eu vim para esse povo. Essa era a minha primeira missão, para o povo de Israel, para os da casa de Israel. E olha o que eu estou ouvindo. Aí o Senhor começou a fazer as suas considerações. E aí aqui em João, capítulo 1. João, capítulo 1, no versículo 10. João 1, 10. Fala assim, olha. Estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. E aqui, em Mateus 10, voltando, no 10, capítulo 5. O Senhor Jesus disse aos discípulos, no versículo 10, 5, ele fala assim, Mateus, a esses 12 enviou Jesus e ordenou-lhes, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos. Está vendo? Então, quando o rei chega e acontece tudo o que aconteceu, ele escolhe os discípulos e ele dá uma ordem aos discípulos. Olha, nós não vamos, percorrer aí os caminhos dos gentios e nem dos samaritanos. Tá bom? Essa foi a ordem que o Senhor deu para eles. E ainda ele falou assim, mas e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Então, a missão, a instrução do Senhor era que nós não vamos percorrer aí os caminhos dos gentios dos samaritanos. A nossa primeira missão é com os da casa de Israel. E ele fala assim no versículo 8, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. E aqui, vamos parar um pouquinho aqui. Tem algo importante aqui. O Senhor falou assim, não vamos para os caminhos dos gentios, nem dos samaritanos, mas vamos para os da casa de Israel. Quem são os da casa de Israel? Nós não ousamos levantar a mão, né? Nós não somos da casa de Israel. Nós não somos. Nós não estamos incluídos lá naquela genealogia de Davi. Nós não temos esse gabarito todo.
Não é verdade? Os da casa de Israel. É aquele povo que ele disse para Moisés: propriedade exclusiva, minha propriedade peculiar. Aquele povo que ele falou, viu, eu quero fazer uma aliança com esse povo. Vamos abrir lá. Eu não tenho aqui, vou abrir aqui no meu celular. Deixa eu ver se eu tenho aqui, Êxodo 19. Eu abri aqui, ó. Êxodo 19, no versículo 4. Ele faz aquela promessa da aliança com o povo de Israel. Fala assim no versículo 4, 19:4. Êxodo. Vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, sereis para mim uma propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Então, o Deus Todo-Poderoso chega para Moisés e dá essa ordem. Olha, você vai falar isso ao povo, tá? Eu estou fazendo uma aliança agora com o povo. Esse povo aí, ó, é propriedade particular, minha. Aí, o Senhor Jesus, claro, junto com o Pai, tudo com o Pai, misturado com o Pai, ele veio para quem? Para os da casa de Israel. Jerusalém, capital de Israel. Desce lá. E o que ele encontra? O que ele encontra lá? Rejeição. Jerusalém, a cidade, a cidade comercial, né? É a maior, o centro comercial do mundo. Jerusalém. Desce lá e começa a fazer os seus feitos. O pessoal não entende nada. Está fazendo aí por Beelzebul. O que o senhor faz? O senhor foge dali. Não tem ambiente, não tem caminho, não estão entendendo nada. A primeira coisa que o senhor faz é falar por parábola, porque ajuda a refletir, não vai pecar contra o Espírito. Essa é a primeira coisa que o senhor faz. Mas depois, ele vai para outros lugares, alcançar outras pessoas. Ó Senhor Jesus. E aqui, em Mateus, no versículo 23, capítulo 23, no versículo... Deixa eu ver se eu tenho aqui. 23. Não é esse. Não é esse. Em João. João, vamos lá. João 6. Esse eu vou falar depois, se der tempo. João 6. No versículo 32. Olha só. Olha o que o Senhor Jesus diz. Replicou-lhe, pois, Jesus: em verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha que bonito aqui no 34. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre esse pão. Nós queremos esse pão. Os que estavam com ele sabiam quem era ele. E quando ele disse que, viu, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Meu Pai. Meu Pai pediu para eu vir aqui
como o verdadeiro pão do céu, para alimentar o povo. E aqui no 38 fala assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de tudo o que me deu, mas que o ressuscite no último dia. Pois a vontade de meu Pai é essa: que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna. Irmãos, foi para isso que o Senhor veio. Eu sou esse pão que desce do céu para dar vida ao mundo. Mas aí ele vem como pão. Ele vem. E o que eles fazem com o pão? Nós já vamos falar. Aí voltando lá para Mateus. Agora sim a gente já deu uma explanada, já deu para dar uma recapitulada. Agora a gente pode entrar no capítulo 15, onde o Romildo parou, eu dou continuidade, tá bom? Então o irmão Romildo parou no versículo 20, agora eu dou continuidade no 21. Então, diante de toda rejeição, diante de toda complicação, diante de tão falta de visão, o Senhor é obrigado a sair daquele ambiente e vai para um outro ambiente. Não melhor nem pior, não é uma questão de melhor ou pior, mas ele vai num ambiente diferente. Ele vai, no versículo 21, saindo Jesus dali, daquela região de Jerusalém, Israel, ele vai para os lados de Tiro e Sidom. Ah lá, Tiro e Sidom. Uma cidade totalmente longe de Israel, de Jerusalém. Uma cidade, eu olhei no mapa, elas estão ali. Tiro e Sidom é uma cidade que fica a 30 quilômetros uma da outra, muito perto uma da outra. Elas ficam ali na costa do mar, acho que é o mar Mediterrâneo, e logo a 80 quilômetros de Tiro e Sidom tem a Beirute, que é a capital do Líbano. Então, Líbano atual, né? Então, então Tiro e Sidom ficam próximos ali, e um pouquinho mais para baixo temos ali Beirute, que é a capital do Líbano, e o Líbano um pouquinho para cá. E o Senhor vai para aquele lado ali, irmãos. E aquele lado ali, existe ali um povo. É um povo gentil. Não é um povo judeu, da região de Jerusalém, da Judéia. Não. É um povo gentil. E logo que ele chega ali, quem que ele encontra? A mulher cananeia. Olha lá. E eis que uma mulher cananeia, que tinha saído daqueles confins, clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Irmãos, essa expressão aqui, mulher cananeia, ela só tem aqui. No Novo Testamento, só tem aqui. No Antigo Testamento aparece várias coisas sobre cananeu, mas a expressão cananeia só tem em Mateus. Não tem mais em nenhum outro lugar. E ela era do povo cananeu. E o povo cananeu era um povo gentil, era um povo que foi expulso da terra de Canaã por Josué. E eles saíram de Canaã e foram para Tiro. Se estabeleceram em Tiro. E Jesus vai para esse povo. E logo que ele chega, ele é surpreendido por uma gentia cananeia. Lá em Marcos, eu não sei agora se é Marcos 7, lá Marcos fala que ela é uma grega, tipificando que ela era uma gentia, não era judia. Então é mais uma comprovação. E o gentil
ele não tinha o direito de de pronunciar, de chegar pronunciando ao Senhor, Jesus, filho de Davi. Não, gentil não tem esse direito. Quem tem o direito de falar Jesus, filho de Davi, são os judeus, são os da casa de Israel. Eles podem chegar, Jesus, filho de Davi, mas ela não podia. Falando a grosso modo, vamos dizer assim, ela não tinha essa moral. Ela não podia. E quando os discípulos ouvem ela falando assim, né? O Senhor também ouve. Quando o Senhor ouve, ele fala no versículo 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O Senhor ouve ela falando, Jesus, filho de Davi. Ele só observa. Mas os discípulos se sentem ofendidos. Aí eles falam assim. E os seus discípulos, aproximando-se, rogavam-lhe, despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Tipo, deixa para lá essa mulher, Senhor. Só está aí enchendo a paciência. Uma gentia, falando, Jesus, filho de Davi. Senhor, ela nem sabe o que ela está falando. Mas o Senhor observou, viu aquela cena, os discípulos despedem. Aí o Senhor falou assim, espera aí, quando há uma certa rejeição, parece que é meio que via de regra, quando alguém quer rejeitar, o Senhor quer trazer para perto, né? Não sei se isso tem a ver com você, mas tem a ver comigo. E aí, quiseram rejeitá-la. Aí o Senhor falou, espera um pouquinho. Aí o Senhor fala assim, ó, no 24. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Olha, irmãos, prestem muita atenção nesses textos agora. Não é uma questão de conhecimento, é uma questão de revelação. Tem revelação aqui, importante, que diz respeito a mim e a você. Vou ler de novo. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ou seja, o Senhor já deixou claro, eu vim para os da casa de Israel. E você é da onde mesmo? Aí ela disse que está desarmada. E aí ela fala assim, ela porém veio, o adorou. Eu imagino que aí no momento em que ele fala isso, ela se joga aos pés do Senhor, ela se ajoelha, porque aqui fala ela o adorou, e disse, Senhor, socorre-me. É como se ela estivesse dizendo, eu não tenho mais com quem contar. Eu sei que eu não passo nem perto dos da casa de Israel. Eu estou longe de ser de alguma genealogia do rei Davi, ou de qualquer uma que se enquadre aí nos da casa. Eu não sou da casa. Eu sou fora da casa. Aí o Senhor, por favor, o Senhor pode me socorrer? Eu imagino a cena. E aí, isso tem a ver com aquele versículo, o capítulo 11, 12 de Mateus, que fala assim, que o reino se conquista por esforço, por violência. Aqui está acontecendo isso. O reino se conquista por isso. Você tem direito? Não. Mas está se esforçando para fazer acontecer comigo. Eu não tenho direito nenhum, não sou da casa. Mas eu vou por esforço. Em algumas palavras não é esforço, é por violência. Irmãos, e ela veio com violência, viu? Vocês vão ver que ela veio com violência. Aí, no versículo 26, né, ela falou, Senhor, mas por favor me socorre. Aí no 26, mas ele respondendo disse, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Opa, já tinha levado uma.
agora levou outra. Agora, o Senhor estava falando para ela, estou indo por tudo ou nada com você, e aí? O que você vai fazer agora? Foi exatamente isso. Você vem me chamando de filho de Davi, com essa pompa toda, e agora, como é que eu faço? Não é bom eu tomar o pão dos filhos da casa de Israel e dar para cachorrinho. Cachorrinho. Tamanho foi o esforço dessa mulher. Tamanho foi a violência na resposta dela. E ela falou assim, deixa eu falar uma coisa, antes de entrar no 27. Essa palavra cachorrinho, o Pedro dá uma certa explicação lá. Ele fala que o cachorrinho no grego quer dizer cunarium. E a palavra, ele não fala isso, mas eu fui pesquisar para saber. E a palavra cachorro é kion, cachorro sujo. Porque o povo judeu tinha mania de chamar o gentio de cachorro. Ô seu cachorro, seu sem vergonha, cachorro imundo. Esse é o quion, cachorro imundo. Mas o Pedro fala para nós que o cachorrinho não é quion, é cunarium, que quer dizer cachorro de colo, cachorro doméstico. E aí, a resposta que ela dá. Por isso, alguns falam que o Senhor, mesmo ofendendo a mulher, não. O Senhor não a ofendeu. O Senhor não ofendeu a mulher. O Senhor foi firme com ela. O Senhor estava colocando ela à prova. Eu quero ver o quanto ela quer aquilo que ela vem me pedir. O quanto você quer o que você vem me pedir. Ela está sendo colocada à prova aqui, irmãos. E aí, o Senhor chama ela de cachorrinho. A resposta dela ela porém replicou, sim, Senhor. Sou cachorrinha. Sou. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Uau! Que resposta foi essa? Que ousadia foi essa? Que vontade foi essa dessa filha ser liberta do demônio? Irmãos, essa mesa aqui é a terra santa de Israel. O Senhor veio para quem? Para os da casa de Israel. E o Senhor, o que ele fez? Preparou a mesa. João Batista ajudou. Pôs uma toalha. Aí o Senhor vem com os pães. E pão na mesa. Aí eu pergunto, eles comeram o pão? Não comeram o pão. Pelo contrário, jogaram o pão no chão. O pão que veio do céu para alimentar, para dar vida ao mundo, foi jogado no chão. Aí ele encontrou uma pessoa que se contentou com as migalhas. Não tem problema, Senhor. Presta atenção nisso, irmãos. Sabe quem é essa cananeia aqui? Sou eu. Sou eu, irmãos. Sou eu essa cananeia. Não tem problema, Senhor. Eu pego da migalha que está no chão. Poxa, eu tenho arrumado a mesa. Eu tenho posto pão à mesa. Estão jogando no chão. Estão rejeitando o pão. Eu fico olhando os irmãos aqui. Nós não somos muitos aqui. Muitos não estão aqui. Aí eu penso que cada um tem a sua razão de não estar aqui. Cada um tem seu motivo. Mas, irmãos,
nós precisamos dar valor. Porque o que você está fazendo aqui hoje é comendo o pão da mesa. Fala para o seu irmão do lado que eu acho que ele não entendeu. Você está aqui essa noite. Fala para ele, fala. Você está aqui essa noite comendo o pão da mesa. O Senhor veio trazer o pão na mesa para nós, irmãos. A mesa está posta, o pão está posto aqui, e nós estamos aqui comendo do pão da mesa. Temos lugar à mesa do Senhor. Por isso que o título dessa mensagem eu esqueci de falar. Tem problema. É estende a graça, né? O título é estende a graça. É isso que o Senhor está fazendo aqui. Está estendendo a graça. Porque, irmãos, o fato de eu não valorizar o pão que está na mesa pode nos sobrevir situações que nos obriguem a valorizar as migalhas. Presta atenção. O pão está aqui. O fato de eu não dar valor podem vir situações que me obrigam a valorizar as migalhas. É ou não é? Irmãos, vamos dar valor. Dá valor isso aqui. Dá valor. Dá valor isso aqui. Dá valor isso aqui. Dá valor. Fala para o seu irmão do lado, vamos dar valor. Vamos valorizar o que é do alto. Fala, pode falar para ele, vamos valorizar o que é do alto. Vamos dar valor. Já está acabando o tempo, nem comecei a mensagem. Mas vamos lá. Então, irmãos, quando ele vê a mulher falando aquilo, é? Opa, ninguém está com pressa aqui, né? Eu não sei, quando eu venho para a reunião, eu não venho com pressa de ir embora. Venho aqui para desfrutar. Aí, então o Senhor Jesus respondeu, mulher, olha o que o Senhor falou. Mulher, grande é a sua fé. Faça-se contigo como queres. Pum, saiu o demônio lá. A hora que o Senhor Jesus falou, faça-se agora, conforme você falou aí, ó. Porque é grande a sua fé. O demônio saiu na hora. O demônio sai, irmãos. Quando a gente age na esfera da fé, o demônio sai. Sai da orelha, sai do olho, sai do coração. Mas nós precisamos viver num ambiente de fé. Nós somos do alto ou não somos? Então o ambiente tem que ser de fé. Aí imediatamente, olha lá. E desde aquela hora a sua filha ficou curada, ou ficou sã, ficou liberta do demônio. E olha, irmão, devia ser algo sério. Porque o que ela fala ali no começo? A minha filha está horrivelmente endemoniada, no versículo 22. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Foi algo sério. Não sei se ela tinha marido, não sei se um povo gentil, sabia nada com nada. Como é que nós tira esse bicho dessa menina? Quem que pode tirar esse bicho dela? Estamos num povo gentil aqui que não crê em nada, não valoriza nada. Ela sabia quem? O Rei dos Reis. Eu vou ao encontro dele. E ela chegou com aquele jeitão, né? Querendo impressionar. Mas quem foi impressionado foi ela mesma. E ela acabou. À medida, irmãos, prestem atenção. À medida em que eu me dobro, em que eu me jogo, em que eu me humilho, eu surpreendo o Senhor. Porque ele falou, mulher. Do jeito que ela chegou, ela ia surpreender o Senhor? Roubando a fala dos judeus? Jesus, filho de Davi. O Senhor já falou, espera um pouco. Até os discípulos, né? Opa. Mas não, irmãos. Foi a hora que ela se prostrou. Eu não sou da casa. Ajuda eu, por favor. Então vamos começar agora a conversa. E aí o Senhor foi e resolveu. Só Jesus, né, irmãos?
Bom, e aí continua, né? Aí continua aqui, ó, no versículo 29, partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia. Olha, só descendo, tá vendo? Agora foi para Galileia, uma outra cidade dos gentios. Na verdade, um povo misto. Ali a Galileia era um povo misto. Tinha judeu, tinha grego, tinha gentio, tinha tudo ali. E ali ele chega, né? E ele vai e sobe no monte. E assentando ali, vieram a multidão. E ele, né? Vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxo, cego, aleijado, mudo e outros muitos. E o puseram junto aos seus pés. E ele os curou. Irmãos, Jesus veio para isso? Ele veio para isso? Ele precisava fazer isso? Não, não precisava. Mas, irmãos, a intenção dele aqui era glorificar o Pai. A intenção dele aqui era que as pessoas vissem que ele foi um enviado do Pai, do céu. E aí, de modo que a multidão se maravilhava. Está vendo? Isso em Jerusalém e em Israel não estava acontecendo. E aí, a multidão se maravilhava ao ver os mudos falando, os aleijados são, os coxos andando e os cegos vendo, e glorificavam o Deus de Israel. Aí foi para isso que ele veio. Foi para que glorificassem o Pai através do viver dele. Está vendo que isso se assemelha muito a nós? Chamou Jesus a si os discípulos e disse: olha, eu tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. E eu não quero despedi-los em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. E os discípulos lhe disseram: de onde tiraríamos num deserto tantos pães para fartar tão grande multidão, Senhor? Nós estamos nesse deserto aqui, nesse nada. E da onde nós vamos tirar pão? Eu acho que nesse momento, nós vimos, não a semana passada, na outra que o Senhor fez a multiplicação, não vimos? Aquela foi a primeira, não foi? Mateus 14. Multiplicou os pães ali, não foi? 5 pães e 2 peixes. Alimentou 5.000, fora homens e mulheres, e sobrou 12 cestos. Essa foi a primeira. Aqui estava acontecendo de novo. E olha a pergunta. Não é um pouco estranho? Eles já tinham visto a coisa acontecer ou não? Mas eu acredito que o Senhor dá uma paradinha aqui, viu? Esse deserto, Senhor, como vai acontecer alguma coisa aqui? Eu acho que o Senhor fala assim: espera um pouco. Espera um pouco. Vocês estão falando isso mesmo? Vocês sabem quem está aqui? Eu tenho que lembrar vocês quem está aqui. Aí o Senhor é maravilhoso. Ele não se acha. Eu sempre achei que o Senhor se achasse. Ele não se acha. E ele fala assim: então tá bom. Nesse deserto aqui é difícil mesmo. Mas o que vocês têm aí? Traz para mim. Vamos apresentar. O que você tem aí? Aí, os discípulos lhe disseram: nós temos aqui, olha, responderam eles: nós temos aqui 7 pães. E alguns peixinhos. 7 pães. E alguns peixinhos aqui. Está aqui. Está aqui, o Senhor falou. Então, no 35, tendo mandado a multidão reclinar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu, e os deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se fartaram, e recolheram o que sobejou dos pedaços, 7 cestas cheias. Irmãos, aqui tem um princípio. O Senhor não faz a multiplicação ou o milagre do nada. Ele fala: apresenta o que você tem. O que nós temos? Quando não é 7 pães e peixinhos, nós temos
5 e 2 peixinhos. Nós não temos, não passa disso que nós temos. Mas sabe o que a gente precisa aprender? É se apresentar com o que tem. E o que você tem? Nada. É meio que insignificante o que eu tenho. Mas se apresenta assim. Fala o que tem. Mas não é nada. Mas mostra para ele que não é nada. Então, eu ouvi a mensagem do irmão Miguel quinta-feira. O irmão Miguel falou algo muito interessante. Os discípulos andavam e a todo tempo com o Senhor. E o Senhor falou assim, viu, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eles ficavam tristes. Em nenhum, eles só, eu vou morrer, tá? Eles ficavam tristes, mas vou ressuscitar. Eu continuava triste. Mas em nenhum momento chegaram para o Senhor e falaram assim, Senhor, espera um pouquinho. O Senhor vai morrer, mas vai ressuscitar no terceiro dia. Então o Senhor vai morrer e já vai estar de volta para nós? É isso que eu vou fazer. Vou morrer e vou ressuscitar. Sim. Nenhuma vez interrogaram ele com relação a isso. Ficaram só tristes porque ele ia morrer. Às vezes nós, tá bom, não passa de 2 pães, de 5 pães ou de 2 peixes, não passa às vezes de 7 pães, mas irmão, apresenta o que tem para o Senhor poder fazer o milagre. Apresenta o que tem para o Senhor fazer o milagre. Senhor, só tem um mísero remedinho aqui que não me ajuda em nada, não vale nada esse remédio. Apresenta o remédio. Se é o remédio, estou falando o remédio que veio na minha cabeça. Eu sempre falo para os irmãos, não vai tomando o remédio sem fazer uma oração. Não vai no remédio. Não. Vai no Senhor primeiro, Senhor, estou com dor de cabeça. Senhor, tira, por favor, agora. No teu nome eu peço. Não saiu. Ai, paciência, agora toma o remédio. Mas, irmão, apresenta o que você tem. Eles apresentaram e olha o que aconteceu aqui. Mais um milagre. E posso falar? Mesmo assim, fazendo tudo o que aconteceu, aqui em Mateus 16, eles causam a maior briga por causa do pão. Vão para o barco, não tem pão, ficam arrazoando por causa de pão. Eu falo, para, vocês não estão lembrando. Vocês sabem quem está aqui no barco com vocês? Vocês vão ficar com coisa por causa de pão, gente. Eles não estavam entendendo, não. Havia dificuldade em entender quem era Jesus. Irmão, você tem essa dificuldade? Você tem essa dificuldade? Às vezes nós temos, não é verdade? Vamos ser sinceros? Às vezes, irmãos, às vezes nós esquecemos que nós temos um Jesus com a gente. Às vezes nós esquecemos. Às vezes nós não sabemos o tamanho do Jesus que nós temos e não fazemos questão de apresentar, de nos apresentar a Ele. Irmão, que essa mensagem sirva para a gente, acordar. Acordar. Há um Jesus muito poderoso. Você vê que depois, olha só, ele não saiu fazendo tudo, né? Então, mandando a multidão reclinar-se. Os irmãos lembram da outra mensagem, né? O Senhor primeiro põe ordem à multidão. Ordem antes da coisa acontecer. E depois ele apresenta ao Pai. E aí o milagre acontece. Tudo tem que haver ordem. Você sabe uma coisa que nós estamos desfrutando aqui? Olha, faz 20 anos que eu me reúno na igreja de Limeira. 21. Eu nunca, desde quando o irmão Romildo falou para mim e para o Zé, irmão, preciso de sua ajuda para vocês ministrar a palavra. Eu falei, eu? Não, tem isso comigo. Aí nós fomos nós dois juntos, um sustentava o outro em oração, e ia com a perna tremendo, e venho tremendo até hoje, e não estou nem aí. Aí, eu com o Zé, uma hora tivemos que se separar, né, Zé? Eu não queria sempre estar junto com o Zé, porque eu falava um pouquinho menos, deixava o Zé falar um pouquinho mais, e às vezes o Zé deixava eu um pouquinho mais, e nós fazendo aquilo. Não queria separar, queria estar junto. Mas nunca tivemos um aperfeiçoamento, ou nunca lemos algo a respeito de como liderar ou liberar uma mensagem. Né, Zé? Agora nós estamos lendo.
Agora nós estamos aprendendo. Como fazer? Como ministrar uma palavra? Quais são os princípios que tem que ter para ministrar uma palavra? Nós estamos tendo agora. O Roberto está nos ajudando. Por quê? Por que estamos recebendo essa ajuda? Porque estamos vendo para haver ordem. Para que haja ordem, para que realmente as coisas possam acontecer. Porque esse lugar é santo. Não falo lugar físico, falo por causa de vocês. Há um Cristo aqui se identificando com tudo que eu estou falando aqui. E depois que vocês forem embora, a palavra vai continuar operando. E amanhã de novo. Para que haja sustento para a semana que nós vamos passar. Agora, quando perde esse alimento de hoje, vai ficar com fome a semana toda e vai passar mal. Não pode perder. Se perder por algum motivo, tenta suprir, tenta colar em algum irmão que tem pão para dar. Amém? Então, para concluir, e houve a multiplicação, né? Aqui no versículo 37, comeram, fartaram, recolheram 7 cestas cheias, irmãos, olha. E os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. É uma estância lá de baixo. Sabe a parte de baixo da estância? Tinha 7 pães que deu para todo aquele povo. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para os confins de Magadã. Magadã, eu não vou falar agora, que não tem nada a ver também. Mas ele foi para Magadã. Tá? Então, irmãos, o grande enfoque da mensagem de hoje é: vamos valorizar o pão que está sendo colocado à mesa para nós comermos. Nós não somos da casa de Israel, não temos direito a estar na mesa para comer esse pão, mas, no entanto, o Senhor foi para as periferias buscar essas pessoas e falou: viu, tem para vocês também. E quando ele achou alguém que se importava com migalha, é nisso que eu tenho que investir. É nesse povo que eu tenho que investir. Os que dão valor. Irmãos, vamos dar valor? Tem pão na mesa? Vamos comer o pão. Vamos estar nutrido com esse pão. O pão veio do céu e se deu para nós, irmãos. Eu espero que nós saiamos daqui essa noite nutrido desse pão vivo. Amém? Então tá bom. Não sei se dá tempo de compartilhar. Se algum irmão está aí, não está aguentando, quiser vir aqui, vamos vir. Se você está aí se segurando, eu tenho que ir, vem para cá e fala o que você ganhou. Viu? Aí você vai ficar mais forte ainda. Tá bom? Então esse era o encargo dessa noite. Então encerramos aqui a mensagem, agora as demais serão do capítulo 16. Tá bom, irmãos? Tem uns minutinhos, né, para compartilhar? Tem, irmãos? Quem quiser vir, pode vir aqui. Vai ser muito bom. Amém? Amém. Aleluia. Amém, aleluia. Amém.